ele estava na cruz quando o ladrão disse assim: por que você não desce daí, não salva você e salva a gente? E vou dizer que Jesus poderia fazer isso, deveria fazer mesmo. Mas ele abriu mão do seu direito. Aliás, se tinha alguém na face da terra que não deveria estar naquela cruz, era ele. Porque o pecado que ele levava era o nosso, o meu e o seu. Portanto, ele não precisava estar naquela situação, nem estar ali sendo morto na cruz, segundo uma lei espiritual de que o salário do pecado é a morte. Mas ele abriu mão do seu direito. Ele foi tentado no deserto, depois de 40 dias, com fome. O diabo do Satanás... porque um O diabo do Satanás vai e fala: por que você é o filho de Deus, por que você não faz essas pedras virar pão, rapaz? Ele não precisava fazer a pedra virar pão. Ele era o Senhor que fez cair o maná, ele faria cair o maná a hora que ele quisesse. Ou ele bateria na rocha, sairia água quando ele quisesse. Mas ele abriu mão do seu direito. Eu poderia, mas eu não quero. Eu deveria, mas eu não devo, porque eu optei em não ser. Essa é a coisa mais difícil do Evangelho. Esse é o Evangelho. Você se acha no direito de fazer, mas você não faz. Porque você abriu mão do seu direito para se tornar um servo, um doulos, um escravo, para fazer o que Deus quer. Mas o cara pisou no teu calo. Você tem o direito de revidar agora, mas eu não vou revidar, porque eu abri mão do meu direito. Mas eu deveria falar, mas eu não vou fazer, porque abri mão do meu direito. Porque agora eu não faço o que eu quero. A Bíblia diz que eu não devo ser assim. Eu sei que a Bíblia diz, ela diz um monte de coisa que a gente não faz. Mas agora, no fervor das coisas, com o sangue estourando nas venetas, por que você não vai lá e faz? Porque eu estou sob o controle de um Senhor. E eu decidi que eu quero ser escravo. Esses outros tipos de servo que eu disse, eles são contratados e assalariados. Então eles podem entrar no trabalho e romper o contrato a hora que eles quiserem, mas o escravo não. O escravo não podia fazer isso. Aliás, se um escravo fizesse isso e fugisse, ele seria perseguido, ele seria preso, ele seria punido, chicoteado, e em muitos casos ele seria crucificado para servir de exemplo aos outros que não se deve fugir. Eles sabiam muito bem o que era ser escravo. Em Gálatas 1:10, Paulo diz assim: porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo doulos de Cristo. Eu não seria como eu sou, um escravo dele. Olha que interessante. Se o Senhor deu uma ordem, o escravo vai e cumpre. E Paulo diz que ele quer agradar a Deus. Se o Senhor não deu a ordem, então o escravo faz para agradar. É aquele que em tudo serve, na obediência e na vontade de agradar e de ser um servo agradável. Se há ordenança, obedeça. Se não há, faça para agradá-lo. Será que em nós sempre nós temos a ideia de que o que eu faço tem que agradar o meu Senhor? Porque às vezes me dá os 5 minutos e eu quero fazer o que eu acho que eu tenho que fazer. E aquela pessoa vai ouvir o que eu quero falar. Mesmo se aquilo que eu quiser falar não agrade a Deus, mas está me desabafando e fazendo bem para mim. O que importa é o que agora, nesse momento, eu estou muito nervoso, vai para lá com essa Bíblia, eu quero agradar a mim. Depois eu penso em agradar a Deus. Não é assim? É assim que a gente age. Não está sempre na nossa cabeça uma coisa clara. Sabe que os escravos andavam com marcas, pulseiras, alguns com coleiras ou correntes, alguns até marcados. Ele nunca se esquecia, ele é um escravo. Aliás, onde ele fosse, ele era identificado. Às vezes nós tiramos as nossas marcas, identificações. E a pessoa não sabe a quem nós pertencemos.
E quem é o Senhor que nos ordena? Quando a gente começou a igreja, eu confesso com a maior liberdade. O Dio Rubão falou um negócio, aliás, foi essa semana, nossa reunião nós temos uma reunião doutrinária toda semana, 2 vezes por semana, só para falar disso. Aliás, amanhã nós temos uma, quarta-feira a gente tem outra. E ele falou assim, ô Zé, nós somos seminaristas. Eu falei, E o Marcelo falou, também nem tanto, mas no fundo, bem no fundo, porque nós estamos bem no fundo. Nós somos seminaristas, eu estou aprendendo, então eu vou aprendendo, venho aqui, falo, vou lá, aprendo, venho aqui, falo, vou lá, aprendo, venho aqui, falo. Agora eu falo com um pouco mais de segurança, no começo eu falava com mais, eu acho que é isso mesmo. Depois que a gente começou a estudar, a fazer a faculdade teológica, a gente está melhorando, então agora eu falo com mais propriedade algumas coisas. Mas eu achava mais ou menos, acho que é a vontade de Deus. Não é Senhor? A gente obedece. Aí eu recebi críticas. Porque agora sim, você não pode pedir para Deus fazer a vontade dele. Não ouça as pessoas que pregam isso. As pessoas sou eu. Você precisa pedir para Deus o que você quer. E confesso que no começo eu falei assim, mas é verdade, eu tenho que pedir para Deus o que Ele quer, mas eu tenho que pedir para Deus a vontade dEle, porque afinal de contas, no fim das contas, o que vai acontecer sempre vai ser a dEle. A não ser que eu não queira a dEle, a não ser que a minha seja melhor do que a de Deus, mas por hipótese não confirmada e jamais seria provado de que a minha ideia pode ser melhor do que a de Deus, então a vontade dEle sempre vai ser melhor que a minha. Aliás, se fizer a sua, Senhor, eu estou satisfeito. Porque a minha, às vezes, não mede consequências, não enxerga as coisas que Deus pensa e nem o futuro. Por isso, ser um escravo de Cristo é o Evangelho. É total disposição, obediência a tudo que Ele deseja. Nós podemos ser contratados por 2 senhores. Pode. 2 empregos. Quem é professor? 3, 4. Dou aula em 8 colégios no mesmo dia. É assim. E o professor Raimundo? E o salário? É verdade. Um dia, quando eu fui deputado, eu fiz um discurso num plenário pequeno, que o pessoal falou, o que aconteceu com você? E eu falei assim, desde que eu sou pequeno, criança, e não foi em Barbacena, foi aqui no Moinho Velho, desde pequeno que eu ouço que professor, médico e policial ganha mal no Brasil. Algum dia isso vai mudar? Não muda nunca. A vida inteira vai ser assim. Quem mais deveria ganhar bem é o que educa os nossos filhos, ganha mal. Quem cuida da nossa segurança, ganha mal. Quem cuida da minha saúde, ganha mal. Estou mal. Nós estamos mal para chuchu. Mas, aí tem que arrumar um monte de trabalho.